Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Beautiful Day in the Neighborhood, Um Lindo Dia na Vizinhança, novo filme da Sony dirigido pela Marian Haller, estreia prevista no Brasil em janeiro de 2020. Posso dizer que, de certa forma, é uma decepção nessa temporada para mim, quero explicar o porquê nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu destaco que é um filme feito para consumo doméstico nos Estados Unidos. Tem um grande apelo com as famílias, afinal de contas foi lançado justo na semana, né, que antecede o Dia de Ação de Graças. Tem uma previsão de bilheteria razoavelmente interessante, só que tem também uma questão que pode acabar tendo problemas para distribuição no exterior, incluindo no Brasil. Fred Rogers. Fred Rogers foi um grande apresentador, uma pessoa extremamente popular, de certa forma uma unanimidade nos Estados Unidos, extremamente carismático, que por 4 décadas ficou à frente do Mr. Rogers' Neighborhood, um programa que criou várias gerações diferentes, né? Então, assim, nos Estados Unidos, todo mundo conhece o Fred Rogers, todo mundo tem algum tipo de memória afetiva com o Fred Rogers. Fora do país, não. Então, eu vejo 3 opções. E eu daria 3 recomendações também. Eu, inclusive, falei com pessoas da Sony Pictures Brasil, porque eu acho fundamental algum tipo de apresentação prévia do Fred Rogers ao público brasileiro, assim como a Sony deveria fazer em outros países que não os Estados Unidos. Primeira recomendação: assistir o documentário Won't You Be My Neighbor? Um grande documentário, um dos melhores documentários dessa década, infelizmente esnobado no último Oscar, mas que vai te dar um patamar completo sobre Fred Rogers, sobre essa pessoa, sobre essa figura tão popular e tão carismática. Segunda opção é a tradicional pesquisa no Google, sem dúvida alguma, para pelo menos ter uma ideia de quem foi Fred Rogers, o tipo de programa que ele apresentava. E por último, eu deixaria a recomendação de ler o artigo original, que é base para o filme, publicado pela Esquire Magazine em 1998. Eu vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser é só colocar no Google Tradutor também. Vale muito a pena ler o artigo, porque o artigo é muito bonito, certo? Dito isso, eu tinha uma grande expectativa para Beautiful Day in the Neighborhood, eu fiz a reação do trailer, eu não esperava que na verdade o trailer fosse enganar tanto. O trailer ele te promete uma coisa e o filme te entrega outra, e eu fiquei assim, eu saí decepcionado da sessão. Por ser um grande fã do Mr. Rogers, eu saí decepcionado com o aproveitamento do personagem e com a história que o filme acaba te oferecendo. E assim, eu tinha expectativa por conta da Marian Haller, que fez um trabalho tão lindo na última temporada com Can You Ever Forgive Me. Eu acho que ela poderia ter sido indicada para o Oscar de melhor direção, um trabalho belíssimo. E aqui ela perdeu totalmente o rumo, de modo que ela quis apresentar um filme tão família que acabou caindo em clichês que eu esperava, por exemplo, de uma novela mexicana. Não esperava de um filme com um personagem tão cativante, tão carismático quanto o Mr. Rogers. A história se passa no ano de 1998, quando um repórter, Lloyd Vogel, que é interpretado pelo Matthew Rhys, da Esquire Magazine, ele é escalado para fazer uma matéria em torno do Fred Rogers, e aí vem toda aquela questão, né, do carisma, do porquê que ele é uma unanimidade, porquê que tantas pessoas gostam dele. E aí vem as perguntas também: será que ele não tem um lado oculto? Será que ele não tem nada negativo? Será que ele esconde a pressão por ser tão popular? E aí uma coisa que eu fiquei me perguntando desde o trailer: mas peraí, quem escreveu esse artigo não é Lloyd Vogel. Lloyd Vogel é um personagem do filme. Quem escreveu foi o famoso autor Tom Junod, super premiado nos Estados Unidos. Poxa, por qual motivo que eles não colocaram o Tom Junod na narrativa? Por que eles trocaram o nome do personagem e tal? E aí o filme esclarece isso assim nos primeiros 5 minutos, porque toda a construção é fictícia. De real ali você tem 2 coisas: o Mr. Rogers, um personagem icônico, e você tem de real também que um jornalista da Esquire estava escrevendo um artigo sobre o Fred Rogers. Toda a construção, todo o resto assim é baseado em uma série de clichês que fazem você, na verdade, se sentir bem no cinema. E é um filme para a família se sentir bem, especialmente se você tem uma memória afetiva em torno do Mr. Rogers, e em breve eu vou retornar sobre isso. De modo que eu conseguiria dividir o filme com muita tranquilidade em 2 momentos, em 2 fases.
A primeira fase está nas cenas com a presença do Mr. Rogers, que são minoria no filme. O filme não conta sobre a vida do Mr. Rogers. O filme conta sobre o drama pessoal desse jornalista, interpretado pelo Matthew Rhys, que passa por problemas familiares, que passa por pressão, passa realmente por dias complicados enquanto ele está fazendo essa matéria em torno do Mr. Rogers. As cenas com o Fred Rogers, interpretado pelo Tom Hanks, são muito boas. O filme começa com um tom muito bonito, a abertura do programa, né, Mr. Rogers' Neighborhood, que inclusive é aproveitado no trailer. Você tem uma cena emocionante, que é a cena de crianças e pessoas do metrô de Nova York cantando It's a Beautiful Day in the Neighborhood, um dos temas do programa. E você tem algumas outras cenas impactantes, impactantes porque talvez, se você tem uma memória efetiva do Fred Rogers, você vai começar a pensar que realmente ele poderia ter falado aquilo que o Tom Hanks está falando para você no filme. O outro momento do filme, a outra divisão que eu faria, é quando o longa se destaca apenas no personagem do Matthew Rhys. É um drama clichê, é um drama que eu esperaria ver na sessão da tarde, que não esperaria ver num filme com um personagem com tanta coisa para abordar, com uma vida tão rica como a do Fred Rogers. Então o objetivo da Marian Heller nesse filme é um só, é que o Mr. Rogers entre na vida desse jornalista fictício, já que o Tom Juno certamente não passou por aquela experiência contada no filme, e que o Mr. Rogers mude a vida desse jornalista, que torne a vida desse jornalista um pouquinho melhor, sabendo que ele sofre problemas com o pai dele, etc. Quando você lê o artigo original do Esquire Magazine, o link, repito, está aqui na descrição, você sente a paixão do Tom Junod, você sente que realmente ele tem um talento para escrever e que ele consegue em poucas palavras te mostrar a grandeza do Fred Rogers. No filme não existe nenhum direcionamento para tornar o artigo da Esquire Magazine, que é sempre citado na narrativa, olha, esse jornalista está escrevendo um artigo para uma grande revista dos Estados Unidos e tal. Não existe nenhum direcionamento para tentar, no mínimo, apresentar o resultado desse artigo. As frases soltas têm um impacto extremamente limitado, de modo que, assim, você sabe que o Mr. Rogers era unanimidade para a maioria dos estadunidenses, mas o filme não consegue se sustentar apenas nessa premissa. Não é o suficiente. A história não é sobre o Fred Rogers, talvez esse seja um ponto para discussão posterior, porque o trailer ele te vende uma coisa e o filme ele te entrega outra coisa. Eu acho que a experiência geral não é boa, apesar do marketing estar todo baseado na figura do Tom Hanks, está todo baseado nessa figura carismática do Mr. Rogers. E, enfim, o que você poderia considerar de fato é que o Tom Hanks entrega uma boa atuação. Ele não tem nada a ver com o Fred Rogers, que em 1998 já se encaminhava para o final, para os anos finais da sua vida, né? Estava mais magro do que o Mr. Rogers sempre foi magro. Em 98 ele já estava mais magro do que o comum. E o Tom Hanks ele é mais cheinho. Por conta disso a maquiagem fica muito carregada, porque o Fred Rogers tinha sobrancelhas assim muito peculiares, digamos assim. E no personagem do Tom Hanks a maquiagem da sobrancelha ela distrai às vezes. Mas enfim, o Tom Hanks merece o crédito porque em 3 determinadas cenas, a cena de abertura do filme, a cena da canção do metrô, essas duas aproveitadas do trailer, e na cena final, ele realmente consegue despertar essa memória efetiva. E seria o destaque positivo que eu faria do filme. Seria isso mesmo. Do ponto de vista técnico, você tem alguns aproveitamentos interessantes, e isso não vai fazer, o resultado negativo desse filme, na minha visão, não vai fazer com que eu mude a minha opinião sobre a diretora, Marian Heller, que eu acho extremamente talentosa. Ela mostra isso quando ela tenta, por exemplo, usar cenas do programa, cenas da vizinhança do programa, como base para a transição de tela e para a transição de argumento narrativo entre Mr. Rogers e entre o jornalista interpretado pelo Matthew Rhys. Também existe uma consideração interessante da trilha sonora, que aproveita os tons do programa original, mas eu quero dizer o seguinte, como fã do Mr. Rogers, eu acho que o filme é uma decepção, além de ser o típico caso de um marketing que te vende uma coisa e o filme que na verdade te vende outra coisa. Repito, é uma história que tem base total na memória efetiva. Seria muito interessante da Sony Brasil
fazer algum material para explicação prévia do Mr. Rogers no país, até tendo em conta a pouca divulgação do documentário do último ano, Won't You Be My Neighbor. E é aquele filme assim, é um filme para família, que começa te emocionando e te manda para casa com um largo sorriso por conta da memória afetiva. Isso que eu quero deixar bem destacado aqui. A vida do Fred Rogers, ela é tão rica, ela é tão importante, foi uma pessoa que influenciou tantas e tantas gerações, dos 40 anos de programa infantil, que eu realmente acho que não precisaria trazer uma narrativa apelativa, uma narrativa clichê, uma narrativa que você viu tantas e tantas vezes no cinema. Se fosse apenas por essa narrativa em torno do Matthew Rhys, seria um fracasso sem tamanho. O Tom Hanks, a participação do Tom Hanks ameniza um pouco isso. Ainda assim, fica a minha decepção e vou fechar o filme com uma nota 5, ok? Então seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!